Pessoal, eu sou o professor Elvio Bozon e nós vamos estudar hoje sobre função. Nós já vimos esse assunto no semestre passado e agora nós vamos recordar a definição de função e vamos dar continuidade a este assunto. De já eu quero pedir que vocês dêem um like aí se gostaram do vídeo e se inscrevam no nosso canal, apertem aí o sininho para estar recebendo notificações quando a gente lançar algum vídeo. Então, gente, função não é um assunto tão difícil, mas devido ser assim novidade no nono ano, gerou assim uma certa inquietação, uma certa preocupação. Mas função nada mais é do que uma relação entre duas grandezas que a gente pode representar por um conjunto. Vamos representar em forma do diagrama de Venn. Se você tiver um conjunto A, por exemplo, igual a 1, 2 e 3, ou seja, um conjunto A com 3 elementos. Eu vou representar aqui por 1, 2 e 3. E você tiver um conjunto B formado por 3 elementos também. Então, esse conjunto A representa alguma coisa, certo? Por exemplo, você foi colocar gasolina na sua moto, por exemplo. Então, você pode ter colocado 1 litro de gasolina, você pode ter colocado 2 litros de gasolina, você pode ter colocado 3 litros de gasolina. E vamos supor que essa gasolina ela custe R$2, o que não é verdade, né? Nós sabemos que gasolina é muito caro. Mas vamos supor que essa gasolina custe R$2. Então você vai ter a seguinte situação: y igual a 2x. Nós já falamos sobre isso. O que é isso aqui? Isso aqui, gente, é a fórmula da função. Ou seja, é a regra que vai definir como eu vou relacionar esses elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então, relembrando, o que é função? É uma relação entre dois conjuntos ou entre duas grandezas, certo? Então, vamos relacionar aqui. Por exemplo, você pega aqui, ó, y são os elementos do conjunto B, ok? E x são os elementos do conjunto A, ok? Então, você vai fazer da seguinte forma: y igual a 2 vezes, no lugar de x, você vai colocar o primeiro elemento do conjunto A, que é o 1. Então, você vai ter o quê? Y igual 2 vezes 1, 2. Então, você vai ligar o 1 ao 2, ok? Pronto. Você já relacionou o primeiro elemento do conjunto A com o primeiro elemento do conjunto B. E assim você vai fazer com todos, ó. Novamente, y igual a 2 vezes, você vai pegar aqui o próximo elemento do conjunto A, que é o 2, e aí você vai fazer a mesma continha, ó. 2 vezes 2, 4, certo? Então, você vai unir aqui o 2 ao 4. A mesma coisa você vai fazer com o próximo elemento, que é 2 vezes 3. Então,
y igual 2 vezes 3, 6. Então, você vai relacionar o 3 com o 6, certo? Então, você acabou de relacionar aqui os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Este conjunto eu vou chamar de domínio. Domínio é o nome que a gente chama a esse primeiro conjunto aqui, de onde sai a setinha, certo? É o domínio da função, ok? Esse outro aqui é o contradomínio da função. É o conjunto que recebe as flechinhas, certo? É o contradomínio da função. Dentro desse conjuntão aqui, que é o contradomínio, nós temos as imagens da função. Então, o 2 é a imagem do número 1, o 4 é a imagem do número 2 e o 6 é a imagem do número 3. Ou seja, se eu colocar 1 litro de gasolina, eu vou estar pagando R$2. Se eu colocar 2 litros, eu vou estar pagando R$4. Se eu colocar 3 litros, eu vou estar pagando R$6. E aí a gente pode entender agora a definição. A gente pode estar entendendo agora a definição de função, ok? Então, o que é função? É uma relação entre duas grandezas, certo? Que a gente representou uma aqui pelo conjunto A, que eu posso chamar isso aqui, essa grandeza aqui, de litro, certo? Litro, ok? Ó, 1 litro, 2 litros, 3 litros, que eu representei aqui pelo conjunto A. E a outra grandeza, preço, ok? Preço, certo? Que são grandezas, são variáveis, ok? Litro, ó, 1, 2, 3. Preço, 2, 4, 6. Então, eu vou relacionar essas duas grandezas. Agora, tem uma condição de cada elemento do conjunto A, certo? Que representa aqui os litros, que é o domínio da função. Para cada elemento do conjunto A, eu vou ter um e apenas um para cada elemento, ok? Por exemplo, eu não posso puxar, por exemplo, aqui uma setinha do 3 para o 4, ok? Do 3 para o 4, então eu teria, saindo aqui do 3, eu teria duas setinhas, ok? Eu estaria relacionando o 3 com o 4 e com o 6, não pode, aí não é função, certo? É como se 3 litros de gasolina custasse ao mesmo tempo R$4 e R$6. Não existe isso, certo? Então, de cada um dos elementos aqui do conjunto A tem que sair uma setinha e apenas uma setinha. Como também eu não poderia ter aqui 4 litros de gasolina e aqui não ter o seu correspondente, certo? Por exemplo, não pode faltar aqui no contradomínio, faltar um elemento para corresponder com este 4 aqui, porque aí também deixa de ser função, porque nós sabemos que 4 litros de gasolina, pelo preço que nós colocamos aqui, custa R$8. Então, vai ter que ter esse elemento aqui para receber essa setinha que sai aqui do 4, tá bom? Então, o que é função? Função é uma relação entre duas grandezas, certo? Que eu representei. A grandeza litro aqui pelo conjunto A e a grandeza litro eu representei pelo conjunto B. Os elementos aqui do conjunto A fazem parte do domínio da função. Então, esse conjunto aqui a gente chama de domínio da função, que no caso aqui são todos os reais. Enquanto que aqui nós temos aqui o contradomínio da função. Dentro do contradomínio nós temos as imagens da função, ou seja, os números correspondentes aqui de cada um dos valores de x. Também essa imagem, esse contradomínio é um conjunto que pertence aos reais, ok? Todos os elementos aqui pertencem ao conjunto dos reais.
E os elementos aqui de dentro que recebem a setinha aqui, ó, são chamados de imagens da função. Por exemplo, nós poderíamos ter aqui 10, 15 e não ter nenhuma setinha saindo daqui para o 10 nem saindo daqui para o 15. Não tem problema nenhum. Esses elementos aqui pertencem ao contradomínio. Só são imagens da função os que recebem a setinha, ok? Os que recebem a setinha. Então, a gente pode representar a função dessa forma, usando essa fórmula, certo? Como nós definimos aqui, ó. Essa fórmula. Isso aqui é a fórmula da função. É a regra que vai determinar como a gente vai relacionar os elementos. Então, a gente tem essa fórmula aqui. E esse y também, a gente pode representar da seguinte maneira, ó, por f de x, ok? F de x é igual a 2x. Então, se você vê y ou f de x, você já sabe que se trata da mesma coisa, certo? Então, f de x é igual a 2x, por exemplo. Se você quer representar aqui o primeiro elemento, o 1, então, como é que você vai fazer? Ó? F de 1 é igual a 2 vezes 1. Ou seja, você vai substituir no lugar do x, vai substituir o 1. Tanto aqui como aqui. Então, f de 1 vai ser igual a 2. Ok? Ó, mesma resposta. Só que de uma maneira mais interessante, né? De uma maneira mais bonita. Então, gente, função basicamente é isso. Você pode substituir, por exemplo, mais uma coisa que você pode fazer. Por exemplo, na pergunta, o professor pode lhe dar o valor de y, que é o 4, então você vai descobrir o valor de x, ok? Então, poderia ser assim, ó, f de x, que é a função, né, que é a regra da função. Se o professor lhe der o valor de y, certo? O valor de y, você vai substituir aqui, ó, no lugar do f de x. Aí você vai ter o quê? Você vai ter que descobrir o valor de x, ok? Então, ele pode lhe dar o valor de y ou pode lhe dar o valor de x, certo? Se ele der o valor de y, você substitui no lugar de f de x. Se ele der o valor de x, você substitui no lugar do x. E assim você resolve do mesmo jeito. X é igual a 4 dividido por 2, x é igual a 2, ok? Ou seja, ó, quando o y é 4, significa dizer que o x é 2, certo? Então, é muito simples. Para você determinar o valor de y, você tem que saber o valor de x, certo? Por exemplo, você não chega lá para o frentista e não diz assim, olha, eu vou te dar aqui R$100. Não, você diz assim, cara, enche o tanque aí. Quando ele enche o tanque, né, vamos supor que seja 10 litros. Vamos supor que seja 10 litros. Então, você vai fazer o cálculo mental, logicamente. Se a gasolina é R$2, então você vai pagar o quê? Você vai pagar R$20. Ou seja, uma coisa depende da outra. Então, o y, ele depende do x, ok? Então, o f de x ou o y depende do x. O que você vai pagar vai depender da quantidade de litros que você vai colocar, ok? Você pode até dizer assim, não, professor, mas eu posso chegar lá com R$20 e mandar ele colocar de gasolina. Certo, tudo bem. Mas se a gasolina tiver aumentado o preço, por exemplo, ok? Então, você precisa, não é, saber quantos litros você colocou para você poder pagar, ok? Então, uma coisa depende da outra.
Então, por isso é que o y ele aparece primeiro, ó, na fórmula, tanto aqui nessa como nessa, certo? Ó, aparece primeiro. Por que aparece primeiro? Porque o y ele depende do x. Então, y é igual a 2 vezes x. Então, de acordo com o que for o valor de x, você vai ter o y. Pronto, isso aí é uma revisãozinha rápida sobre essa definição de função. Só lembrando que função é isso. Função é uma relação entre duas grandezas que, para cada valor da grandeza, para cada valor da grandeza independente, que no caso aqui são esses valores aqui, essas variáveis aqui, então para cada valor da grandeza independente, você vai ter uma e apenas uma correspondente na grandeza dependente, ok? Então, é uma relação entre duas grandezas que para cada elemento de uma você vai ter uma e somente uma correspondente na outra grandeza, ok? Então, espero que vocês tenham entendido aí essa explicação. Como eu falei para vocês, agora nós vamos ter o nosso livro como apoio aqui para as nossas aulas, certo? Continuando o assunto de função, nós temos aqui no nosso livro a função afim. De certa forma, a gente já viu um pouco sobre esse assunto, mas ficou assim dúvidas pairando aí na cabeça de vocês. Então vamos lá. O que é função afim? Gente, vamos usar aqui o nosso livro como suporte aqui para a gente entender melhor. Acompanhe as seguintes situações. Um hexágono regular cujo lado mede x unidades. Então você está vendo aqui, o hexágono, certo? O hexágono regular. Ele é regular porque essas medidas aqui dos lados são todas iguais, ok? É um hexágono regular. Então essas medidas aqui são iguais a x, certo? Ele poderia ter colocado um número aí, mas se ele colocasse um número, deixaria de ser função, certo? Porque função é uma relação entre duas grandezas, é uma relação entre um x e um y. Então você precisa ter o x, você precisa ter o y. E y está em função de x, ou seja, f de x está em função de x. Então, ele diz aqui, um hexágono regular cujo lado mede x tem seu perímetro, certo? Que é o perímetro, gente? É a soma dos lados, ok? Tem seu perímetro indicado por y. Nesse caso, o perímetro é dado em função da medida do lado. E essa relação é uma função definida pela lei de formação y igual a 6x. Então, você observou tudo aqui que nós já explicamos, certo? Então, o lado e o perímetro são variáveis, são grandezas variáveis. Um hexágono pode ter um lado 3, o seu perímetro já vai ser 18. Um hexágono pode ter um lado 2, o seu perímetro já vai ser 12. Então, você vê que são grandezas. Por quê? Porque as suas quantidades variam. Se uma variar, a outra varia. E o perímetro depende do valor de x, certo? Quando você vai calcular o perímetro de alguma coisa, você já sabe que o perímetro é igual à soma dos lados, ok? Então, se você tem aqui um quadrado, por exemplo, e o quadrado tem lado 5, então como é que você vai determinar o perímetro? O perímetro vai ser igual a 4 vezes 5, certo? Por quê? Porque existem 4 lados, então o perímetro vai ser igual a 4 vezes 5, 20. Então, se o quadrado tem lado 5, o perímetro é igual a 20. Muito simples, certo? Mas imagine aqui um triângulo que tem lado x, certo? Lado x, ou seja, eu não sei qual é a medida do lado, eu não usei uma régua aqui. Então, qual vai ser o perímetro? Então, o perímetro vai ser igual. Quantos lados tem um triângulo?
tem 3 lados. Cada lado mede x. Então, o perímetro vai ser 3x. Então, observe que aqui eu tenho duas variáveis. A partir desse momento aqui, nós temos uma função, certo? Por quê? Para cada valor que eu atribuir aqui para x, eu vou ter um correspondente p, certo? Por exemplo, se eu disser que o x é 1, o p vai ser 3. Se eu disser que o x é 2, o p vai ser 6. Se eu disser que o x é 3, o p vai ser 9. E assim sucessivamente, ok? Então, função, gente, é isso, certo? Então, no caso aqui do nosso hexágono, ele diz aqui, ó, nesse caso, o perímetro é dado em função da medida do lado, certo? Então, o perímetro depende do lado, certo? De acordo com a medida do lado, você determina o perímetro. E essa relação é uma função definida pela lei de formação y igual a 6x. Olha aqui a lei de formação, olha aqui a fórmula dessa função, olha aqui a regra dessa função, que vai relacionar o perímetro, que eu chamei de y, e o lado, que eu chamei de x. Não é fácil, gente? É muito fácil. A primeira coisa que você começa a fazer nos exercícios é justamente determinar a fórmula, certo? A fórmula, a lei de formação da função, certo? No caso aqui do hexágono, por exemplo, no caso aqui, voltando aqui, no caso do triângulo, ó, nós fizemos a lei de formação. A lei de formação foi essa aqui, ó, P igual a 3x, certo? Então, nessa lei de formação, você tem duas variáveis, certo? Você tem dois valores desconhecidos. Se você souber de um, você sabe do outro, certo? No caso, o perímetro aqui, ele depende do valor de x. Mas para cada valor de x, eu vou ter um perímetro e apenas um. Então, é uma função, ok? Bom, tem outro exemplozinho aí, vocês podem analisar depois. Vamos aqui continuar. Podemos observar que nas duas sentenças matemáticas, o segundo membro é um polinômio do primeiro grau na variável x. Olha aí, na primeira fórmula você tem y igual a 6x. Na segunda fórmula você tem y igual a 2x mais 20. Certo? Então, nesses dois casos, você tem no segundo membro, que é o segundo membro, professor? É exatamente a parte que fica depois da igualdade. Voltando aqui para nosso exemplo. Ó, esse aqui, esse P, ele está no primeiro membro, certo? Ou seja, está antes da igualdade. Esse 3x aqui, ele está no segundo membro, ok? Ou seja, ele está depois da igualdade. Então, observe aqui, ó. Depois da igualdade, o que nós temos aqui? Nós temos um polinômio do primeiro grau. Professor, por que ele é um polinômio do primeiro grau? É um polinômio porque é uma expressão algébrica, certo? É uma expressão algébrica, é uma expressão que tem letras e números. É do primeiro grau porque o expoente da letra aqui é igual a 1, ok? É igual a 1, por isso que ele é do primeiro grau. Aqui do outro lado nós temos também um polinômio do primeiro grau, que é uma expressão algébrica, ok? É um polinômio porque é uma expressão algébrica, e esse expoente aqui da letra é 1, certo? Então, por isso que a gente chama de polinômio do primeiro grau. Se no lugar desse 1 tivesse 2, era do segundo grau. Se no lugar desse 1 tivesse 3, era do terceiro grau. E assim sucessivamente. Então, quando você tiver no segundo membro da função, da fórmula da função, você tiver um polinômio do primeiro grau, certo? Ó, nesse caso aqui, então você tem uma função afim, ok? Então vamos ver a definição aqui, ó. Uma função afim é chamada função afim
quando é definida pela sentença matemática y igual a ax mais b, com A pertencente aos reais, B pertencente aos reais e A diferente de zero. Vamos entender esse conceito aqui, ó. Vamos falar devagarzinho aqui, ó. Uma função, ou seja, uma relação, é chamada de afim, certo? Quando é definida pela sentença matemática, ou seja, pela expressão, pela fórmula, y igual a ax mais b, ok? Ax mais b. Então, no primeiro membro a gente tem sempre o y, ok? No primeiro membro a gente tem sempre o y. No segundo membro a gente tem um polinômio do primeiro grau. Veja que o x aqui tem expoente 1, então um polinômio do primeiro grau. O a e o b, na verdade, são coeficientes, certo? São números, ó, o a e o b. Então, vamos olhar esse exemplo bem aqui, ó. O a é o 2, é o que está ao lado do x, e o b é o 20. Ou seja, o coeficiente independente, que não tem letrinha ao lado dele, certo? Então, observe que isso aqui é a fórmula de uma função afim. E essa aqui também é a fórmula de uma função afim. Aí você pergunta, mas cadê o b, professor? O b, nesse caso aqui, é zero, porque ele não aparece, certo? Então, aqui diz aqui a condição, ó, com A pertencente aos reais, ou seja, esse coeficiente aqui, ele tem de pertencer aos reais. O b também, ó, tem que pertencer aos reais, certo? Isso aqui é condição, certo? E o a tem que ser diferente de zero. Quem é o a? O a é o número que multiplica a letra, ó. Esse a aqui não pode ser zero, porque se esse a aqui fosse zero, desaparecia esse polinômio aqui, ó. Ficaria só o zero. Por exemplo, vamos ver aqui é uma situação aqui, ó. y igual a 3x mais 1. Aqui, gente, ó, isso aqui é uma função afim, ó. É uma função porque você tem y de um lado e tem x do outro. Então, isso aqui já define a função. Aí, o segundo membro aqui é um polinômio do primeiro grau, ó, 3x mais 1, certo? Agora, imagine, quem é o a? É o 3. Quem é o b? É o 1. Beleza, tranquilo. Então, isso aqui é uma função afim. Mas se o a aqui fosse zero, o que aconteceria? Ó? Y igual a 0x mais 1. Mas quando eu multiplico o zero por alguma coisa, essa multiplicação anula, né? Ou seja, fica zero. Então, o que acontece? Y igual 0 vezes x é 0. Aí o que sobra? 1. Então, isso aqui é função? Não. Isso aqui que tem depois da igualdade é um polinômio do primeiro grau? Não. Então, deixou de ser função. É por isso que aqui na condição, o a tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Aí você tem aqui alguns exemplos, ó. Y igual a 3x menos 1, beleza, é um exemplo. Aqui você tem outro exemplo, aqui você tem mais outro exemplo, aqui você tem outro exemplo. Esse aqui é muito interessante. Observe que nós temos 1 sobre 3x elevado a 1 menos raiz de 2x elevado a 1. Observe que as duas letras aqui estão elevado a 1, então não deixa de ser uma equação do primeiro grau. Agora, se tivesse, uma função afim, ou uma função do primeiro grau, se tivesse aqui um desses x elevado a 2, aí deixava de ser uma função afim. Mas como os dois estão elevados a 1, continua sendo uma função afim, ok? É claro que aqui, por exemplo, se fosse, em vez de menos, fosse vezes, aí já mudava de figura, né? Por exemplo, vamos ver uma situação aqui. Y igual a 3x mais 2x. Ora, isso aqui é uma função afim. Ela simplesmente não está de forma simplificada, porque eu posso pegar e fazer isso aqui, ó, y igual a 3x, ou melhor, 3 mais 2x, ok? Então, y é igual a 3 mais 2, 5x. Então, observe que
esse polinômio aqui é exatamente igual a esse aqui, ó, eles são iguais. Ó, 3x mais 2x, 5x. Então, isso aqui é uma função afim. Agora, se em vez de mais aqui tivesse vezes, então como é que ficaria? Ó, y igual a 3x vezes 2x. Y igual. Então, nesse caso aqui, como está todo mundo aqui multiplicando, apesar de você estar vendo bem aqui, apesar de você estar vendo que aqui é x elevado a 1 e aqui também é x elevado a 1, mas quando você fizesse essa multiplicação, o que aconteceria? 3 vezes 2 a 6, x vezes x, ó, potências de bases iguais, conserva a base x e soma os expoentes, 1 mais 1, 2. Então, isso aqui não é uma função afim, porque o expoente aqui é 2, ok? Muito bem. Então, gente, agora nós temos aqui esse outro exemplo. Ó, observe que o B vem primeiro aqui. Ó, o A sempre é aquele que multiplica x. Não esqueçam disso. O A aqui é menos 5. O B aqui é o 7. Ou seja, ele está aqui antes do A. Não tem problema, ok? E também esse aqui, y igual a 12x, é outro exemplo. Muito bem. Agora nós vamos aqui para a primeira questão. Oh, perdão. Nós vamos aqui para um exemplo de questão que envolve a função afim. E diz o seguinte: dada a função definida por y igual a menos 7x mais 5. Olha a formulazinha da função, certo? Olha aqui, olha o que tem no segundo membro aqui. Um polinômio do primeiro grau. Beleza. Vamos determinar a imagem. O que é a imagem, gente? Vamos gravar. Imagem, valor de y. Imagem, valor de y. Do número real menos 3. Ó, imagem, ele quer saber o que? A imagem, valor de y. Então, ele está lhe dando o que? Valor de x, porque na função só tem y e x. Se ele deu y, ele quer saber x. Se ele deu x, ele quer saber y. Ok? Então, é muito simples. Ó, para determinar essa imagem, substituímos x por menos 3. Está explicando aqui bem direitinho para vocês. Ó, na lei de formação desta função. Então, você pega aqui a lei de formação da função. No lugar do x, você vai colocar o menos 3. Por quê? Porque ele está querendo saber a imagem. Então, ó, menos 7x mais 5. Isso aqui é a lei de formação. Então, você vai pegar no lugar do x, você vai colocar menos 3, certo? E aí, pronto, é só correr para o abraço, né? Ó, multiplicação, 3 vezes 7 dá 21. Sinais negativos na multiplicação fica positivo, certo? E o 5, repete o 5. Então, 21 mais 5 dá igual a 26. Logo, 26 é a imagem do número menos 3 pela função. Eu até fiz esse desenhozinho aqui para representar. Ó, se você tivesse aqui no diagrama de Venn, os dois elementos, ó, o primeiro elemento aqui, o menos 3, você vai ligar para o 26. Aqui é a imagem do menos 3 pela função. Muito simples, né? E, professor, agora vai complicar. Que nada, muito simples. Ó, em uma função afim dada por y igual a x mais b, com a diferente de 0, nós já vimos por quê, os valores de a e b são os coeficientes. Olha aí, nós já vimos também, né? Da função. Quando b, ó, aqui é a condição para ser linear. Quando b for igual a 0, a lei da função afim é dada por y igual a ax. Quando vocês estiverem lendo o livro, tenham sempre um marcadorzinho de texto para vocês irem marcando as coisas importantes, até para que vocês depois possam dar uma revisada e ser mais rápido para vocês pegarem as informações, ok? Então, ó, quando b for igual a 0, a lei da função afim é dada por y igual a ax. Certo? Deu para entender? Ó, você tem aqui a formulazinha geral da função afim. Se o b for igual a 0, o que vai sobrar? Y igual a ax. Ó,
y igual a x, com a diferente de zero. E ela é denominada de função linear. Pronto, simples assim, ok? Vamos ver, vamos ver um exemplo aqui. Ó, y igual a 3x mais 1. Então, o que eu tenho aqui, gente? Simples demais. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma função afim. Ou seja, eu tenho uma função do primeiro grau. Beleza. Agora, se no lugar desse 1 eu tiver um zero, dessa forma aqui, ó, um zero, precisava eu colocar? Não precisava, né? Não precisava. Isso aqui é a mesma coisa de y igual a, ó, mesma coisa de y igual a 3x, certo? Ó, quando b é igual a zero, não precisa colocar, então fica y igual a 3x. Quando a função tiver essa fórmula aqui, então ela é chamada de função linear, ok? Função linear. Muito bem. Então, gente, é muito simples. Uma função linear é a mesma função afim, só que vai ser linear, a função afim vai ser linear quando b for igual a zero, ok? Beleza. Então, gente, como atividade, vou cobrir aqui para vocês não verem as respostas. Então, como atividade, vocês vão responder as atividades da página 253, ok? Todas, beleza? Todas as atividades. Ah, professor, quantas? São 20 atividades? Ora, vocês têm um livro, né, gente? Mas, na verdade, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, só são 3 atividades. Ah, muito fácil. Então, gente, ó, agradeço por vocês terem assistido até aqui. Qualquer dúvida vocês deixam nos comentários, tá certo? Ou me perguntem na hora da aula online, tá certo? Na nossa plataforma. Então, gente, agradeço. Não esqueçam de deixar o seu like e um abraço para vocês, do professor Elvio Bozon. Tchau!